Oi, pessoal, boa noite. Muita paz a todos. Que Jesus nos abençoe, né? Espero que todos estejam ouvindo bem. Tem uns barulhinhos aqui ainda de batida aqui, pessoal. Mas o rapaz falou que já estava terminando e, né? Acho que não vamos ter problemas, né? Mas enfim, oremos, né? Vamos orar, né? Para que realmente a gente consiga fazer isso tudo. Então vamos fazer a prece, né? Já estamos na hora, 20 horas e 1 minuto, né? Vamos então todos elevar os pensamentos, né? Vibrar energias boas, ativar os nossos melhores sentimentos e pensamentos, direcionando a todos que estão ao nosso redor, a todos da nossa família, do nosso ambiente profissional, a todos que estão próximos a nós neste momento, onde nós nos encontramos, toda a espiritualidade que nos ajuda, os espíritos necessitados que nos amparam, que a tua luz, Senhor, possa abençoar o nosso estudo, possa abençoar o nosso aprendizado, a nossa mudança, a nossa melhoria, e que tudo possa transcorrer na sua paz, na sua luz, no seu amor. Abençoa, Senhor, os espíritos já desencarnados, né, aqueles que estão próximos a nós necessitados. Abençoa os nomes que estão sendo colocados na área de texto. Que a tua luz ilumine a todos e a todos possa auxiliar. Obrigado, Senhor, por tudo. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Então, novamente, boa noite. Alexandre Xavier de Camargo falando, aqui de Campina Grande, né, na Paraíba, em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Estamos na página Espiritismo Brasil Chico Xavier, todas as noites, às 8 horas, 20 horas, né? De segunda, terça, quinta e sexta. E de quarta-feira a gente faz às 9 horas da manhã. Vocês estão vendo esse QR Code aqui do lado, na tela, né? Isso aqui é do grupo do WhatsApp, tá? Então, quem quiser que entrar no nosso grupo do WhatsApp, aí recebe, é um grupo só de links, tá? Não é de relacionamento, de conversa, é só apenas de link, né? Em que nós colocamos sempre os links do estudo ao vivo. Então, se você fica meio perdido aí no Facebook, não sabe como encontrar ou não recebe notificação, você pode entrar, né, usando esse QR Code aqui, você entra no nosso grupo do WhatsApp e você vai receber sempre que a gente entrar ao vivo, você vai receber o link, tá bom? Então, fiquem à vontade, sejam bem-vindos aí. Então vamos lá, né? Vamos estudar, vamos dar sequência. Hoje nós temos o estudo do livro Os Mensageiros, do Espírito André Luiz, através de Francisco Cândido Xavier, 34º dia de estudo, né? E vamos dar sequência. Nós estamos terminando o capítulo Defesas contra o Mal, né? No capítulo 20, Defesas contra o Mal. Nós já estamos terminando esse capítulo, né? Ficou faltando apenas a, ficou faltando apenas a lenda hindu da serpente do santo, né? Que é muito significativa. Por quê? Porque nesse capítulo, Defesas contra o Mal, o que que chamou mais a atenção nossa aqui, né? Qual é o objetivo desse capítulo? O André Luiz ele ficou espantado em observar o tamanho da defensiva, inclusive composta de estruturas arquitetônicas, aparelhos, né? Para defesa, né? Armamentos contra a ofensiva das trevas. Né? Aparelhos de dardos magnéticos, dardos elétricos, né? Que poderiam até causar impressão de morte, embora o perispírito se reconstrua todos os dias no plano espiritual, né? Mas demonstra uma defensiva que é superior
a ofensiva. Então essa que é a grande questão, né? Demonstrar que o bem tem condição de suportar as ofensivas do mal, tá? É muito importante. Você, Alexandre, mas o Jesus não se entregou como um cordeiro, tal, né? Mas o que que Jesus falou? Se os meus estivessem aqui, eles não me deixariam cair na mão dos judeus, eles lutariam. Vocês lembram disso? Que cita no Evangelho, né, na Bíblia? Jesus fala que se os dele estivessem aqui, pelejariam para não deixá-lo cair nas mãos dos judeus. Mas o que que ele quis dizer? É que ele estava sozinho. Né? Ele quis dizer que ele estava sozinho, que não adiantava, né, ele se rebelar ou se revoltar. Ele, aliás, não era essa a mensagem maior que ele veio trazer, não era para ele dominar, não era isso. Só que tem diferença, né? Então, se a gente for agir nos entregando como um cordeiro, sem nenhuma reação, em qualquer instante da nossa vida, ou no plano espiritual, os espíritos forem se entregar como cordeiros e os sofredores lá que estão sendo tratados nos postos de socorro, aí nós temos a desordem, nós temos os bandos de espíritos malfazejos destruindo todas as estruturas do bem. Entendeu? Então não dá para ser assim, né? A situação de Jesus de se entregar como um cordeiro foi uma situação específica de uma mensagem que ele veio trazer. Mas ele deixou bem claro, se os meus estivessem aqui, né, eles não me deixariam cair nas mãos dos judeus. Mas o que que ele estava dizendo? Que o reino dele ainda não é da terra. Vocês entenderam? Só que no plano espiritual, os espíritos amigos têm meios, eles estão com Jesus, né? Eles têm meios de se proteger, entendeu? Aqui na Terra, infelizmente, a gente vê ainda o mal podendo muito, né? E muitas vezes até se sobrepondo às forças do bem aqui na Terra, né? O poder temporal e tudo mais, né? Então, aqui é mais difícil, mas um dia, e não está longe esse dia, o bem sobrepujará o mal aqui na Terra, na parte material aqui. O bem se sobrepujará ao mal, né? Ainda não é essa a nossa realidade, tá, pessoal? Então vamos lá, né? Vamos para a continuidade para a gente terminar, né, o capítulo 20 aqui, que é tão importante, né? Que faz a gente reconsiderar muita coisa, né? Vicente e eu caláramos estupefatos. Alfredo sorriu serenamente e perguntou, bem-humorado: Vocês conhecem a lenda hindu da serpente e do santo? Ante a nossa expressão negativa, o administrador continuou, né? A lenda hindu da serpente e do santo, né? Contam as tradições populares da Índia que existia uma serpente venenosa em certo campo. Ninguém se aventurava a passar por lá, receando-lhe o assalto. Então tinha uma estrada lá, tinha uma certa estrada, numa certa região, e uma serpente venenosa que andava apavorando o pessoal. Ninguém se atrevia a passar por lá, receando o ataque da serpente, né? Ok. Mas um santo homem a serviço de Deus buscou a região mais confiado no Senhor que em si mesmo, né? Era um homem sábio mesmo, né? Não que a gente não deva confiar em nós, né? Nós devemos exercitar, mas nós devemos confiar mais em Deus do que em nós, né? E esse santo, ele resolveu, né? Resolveu ir lá, conhecer a serpente lá, né? A serpente o atacou, desrespeitosa. Ele dominou-a, porém, com um olhar sereno e falou: Minha irmã, é da lei que não façamos mal a ninguém. Né? A serpente atacou ele, desrespeitosa. Aliás, porque ele nem queria fazer mal a ela, né? Não era essa a intenção dele. Mas ele dominou, ele já estava precavido, ele dominou a serpente,
né? E com um olhar sereno falou: minha irmã, é da lei que não façamos mal a ninguém, né? Pessoal, como é que tá aí? Vocês estão falando aí que travou. Para mim não travou aqui não. Deve ser alguma região específica aí que deve estar com problema de chuva, alguma coisa assim, tá? Acho que vocês aí, boa parte aí, devem estar assistindo normalmente, né? Não é não? Dá um retorno para mim. Tá normal, né, Ana? Para mim também tá normal aqui. Tem várias pessoas falando que travou. Mas é chuva, né? É mau tempo aí em algumas regiões, deve ser, tá? Só pra gente saber, né? Não fica da impressão que tá tudo parado, né? E não tá parado, não, tá? Então o sábio falou, minha irmã, né? Da lei que não façamos mal a ninguém, né? A víbora recolheu-se envergonhada. Continuou o sábio o seu caminho e a serpente modificou-se completamente. Ela ficou envergonhada, ela percebeu que ela estava errando e ela mudou a atitude dela. Ela viu que ele tinha razão e ela mudou a atitude dela, né? Procurou os lugares habitados, procurou os lugares habitados pelo homem como desejosa de reparar dos antigos crimes. A serpente, né? Mostrou-se integralmente pacífica. Mas desde então começaram a abusar dela. Aí, quando ela ficou pacífica, quando ela, né, ficou boazinha, aí começaram a abusar dela. Quando lhe identificaram a submissão absoluta, homens, mulheres e crianças davam-lhe pedradas. Todo mundo começou a maltratar ela. A infeliz recolheu-se à toca desalentada. Vivia aflita, medrosa, desanimada. Eis, porém, que o santo voltou pelo mesmo caminho e deliberou visitá-la. Espantou-se, observando tamanha ruína. A serpente contou-lhe então a história amargurada, né? Tadinha, a serpente estava acabada lá, né? Porque ela resolveu não reagir mais, e aí todo mundo maltratava ela e ela estava lá, toda desanimada, medrosa, né? Machucada e tal. E a serpente contou a história para o santo, né? Desejava ser boa, afável e carinhosa, mas as criaturas perseguiam-na e apedrejavam-na. O sábio pensou e respondeu após ouvi-la: mas minha irmã, houve engano de tua parte. Aconselhei-te a não morderes ninguém, a não praticares o assassínio e a perseguição, mas não te disse que evitasses de assustar os maus. Olha aí, né? Quer dizer, ele falou para ela para não ficar atacando qualquer pessoa que passasse, né? Matando, perseguindo pessoas, né? Aleatoriamente, né? Mas não te disse que evitasses de assustar os maus. Não ataques as criaturas de Deus, nossas irmãs no mesmo caminho da vida, mas defende a tua cooperação na obra do Senhor, né? Não mordas, nem firas, mas é preciso manter o perverso à distância, mostrando-lhe os teus dentes e emitindo os teus silvos, os teus barulhos. Né? Ai, ai. Vocês entenderam? Não mordas nem fidas, mas é preciso manter o perverso à distância, mostrando-lhe os teus dentes e emitindo os teus silvos. Coitadinha, né, Edna? Ok. Nesse momento, Aniceto sorriu de maneira expressiva, o administrador fez longa pausa e concluiu: creio que a fábula dispensa comentário. Né? E realmente, né? Realmente.
Às vezes há uma interpretação equivocada em ser bom. A gente acha que ser bom, ou tentar ser bom, né? É ser bonzinho. E o bonzinho faz parte da cartilha do bonzinho, né? Aceitar tudo de todo mundo, né? Qualquer expressão de energia é tida como maldade. Para o bonzinho, qualquer expressão de força, de energia, ele enxerga como maldade. Tanto nos outros, quanto se ele fizer, ele acha que ele está sendo mal. Só que nós temos que aprender a conciliar bondade e energia, doçura e firmeza. Nós temos que aprender a conciliar dessas duas coisas. Jesus, ele foi extremamente doce, brando, terno, mas diante de certas pessoas perversas que estavam tentando assassiná-lo, até conseguiram assassiná-lo, né? Os fariseus, ele batia de frente. Ele era firme, entendeu? Ele não ficava com frases adocicadas com os fariseus. Ele era mais duro com os fariseus, entendeu? Jesus, né? Então, é o equilíbrio, né? A gente, quando a gente se prende muito ao papel de bonzinho, a gente não consegue sair desse papel. E, por exemplo, para educar filhos se torna muito difícil, porque a pessoa não consegue equilibrar. Ela tem dificuldade em educar. Porque os pais, para educar, precisam conciliar com os filhos doçura e firmeza. Tem gente que não consegue deixar a doçura, fica o tempo todo na doçura, na ternura, né? Nos afagos. E a criança ou o jovem está precisando de um pouco mais de energia, está precisando um pouco mais de disciplina, precisando um pouco mais de atenção para algumas coisas. Mas a pessoa insegura, ela fica sempre com medo de estar sendo mal. Fica com medo de não ser amado, não ser amada pela filha, pelo filho. E aí os filhos, eles ficam muito poderosos, né? Eles incham, né? E passam a dominar mesmo, porque percebem a fragilidade do adulto, do educador. Que o educador é inseguro, o adulto é inseguro. Porque ele não consegue deixar de ser bonzinho. Ele não consegue deixar, ele quer ser visto como uma pessoa boazinha. Só que os filhos às vezes estão precisando do pai e da mãe seguros, firmes. Sim, seja o vosso dizer sim, sim, não, não. O sim da razão e o sim do coração, e o não da razão e o não do coração. A firmeza, disciplina. E aqui a gente está falando de exagero, não, tá, pessoal? A gente não está falando de agressividade, de bater, não estamos falando nisso, não, tá? Nós estamos falando de firmeza interior, de segurança, entendeu? Ok? Então isso é muito importante para gente se autoanalisar e também conviver com os outros. Às vezes a gente tem que estabelecer certos limites. O meu papel não é agradar todo mundo, entendeu? O meu papel não é ser bonzinho com todo mundo, tá? O meu papel é ajudar. Principalmente as pessoas que queiram ajuda, as pessoas que gostem da ajuda que a gente proporciona, mas o meu papel não é agradar todo mundo, não, entendeu? Então a gente tem que ter clareza a respeito de algumas coisas, firmeza, que senão a gente quer fazer média com todo mundo, acaba desagradando todo mundo no final das contas, tá? E acaba sendo injusto. O bonzinho acaba sendo injusto, entendeu? Com as pessoas que ele deveria ser realmente mais branda, vamos dizer assim, né? Só que de uma forma correta, né? E as pessoas que deveriam ser tidas mais à distância, né? Até porque estão com má intenção para conosco, ele inverte as coisas, né? E quer ser bonzinho com as pessoas que estão com a intenção de prejudicar, entendeu? E acaba dando espaço para pessoas que querem praticar maldade mesmo, que querem entrar nos grupos para prejudicar,
para destruir as relações, mesmo que inconscientemente, né? Né? Ok, pessoal, tá? E aqui nós não estamos dizendo, né, se o filho cresceu bem ou cresceu mal, se tornou uma pessoa boa ou não, porque a gente agiu assim ou agiu assado. Porque entram vários fatores aí, né, pessoal? Então não dá para a gente pegar uma coisa só e dizer que esse aqui eu estou analisando um aspecto, mas entra muita coisa aí no meio, tá? Tanto em nós, educadores, pais, mães, quanto nos próprios filhos. Tem filhos que não precisam de uma fala mais firme, porque eles são pessoas já mais, né, que aceitam melhor certas coisas, mais obedientes em certas coisas. Outros, eles precisam de uma firmeza maior, né? Então tem muita coisa aí que entra nesse meio, tá? Aí a gente terminou esse capítulo, né? E aí a gente começa o capítulo 21, tá? Nós entramos no capítulo 21, espíritos dementados, ok? Espíritos dementados. Vamos lá então, né? É a sequência aqui natural. Inúmeros servidores acompanhavam-nos o serviço. Movimentavam-se carregadores sem conta. Conduziam grandes botijas d'água, caldeirões de sopa, vasos de substância medicamentosa em galeotas diversas, né? Volumes, né? Recipientes diversos, né? Porque eles estavam se dirigindo para o local onde eles iriam fazer o trabalho das preces. Só que o trabalho das preces aqui não é exatamente só fechar os olhos ou simplesmente fazer uma rogativa. É todo um trabalho complexo de assistência, de atendimento aos necessitados em determinados pavilhões que nós vamos chegar daqui a pouco, né? Em que também se fará a prece, né? Mas é todo um, é todo um trabalho de atendimento medicamentoso, alimentício, tal, que a gente vai ver aqui. É como se fosse um trabalho assistencial, vamos dizer assim, de grandes proporções. Certo? Vamos lá. Mais alguns passos e notei que centenas de entidades se reuniam em vastos albergues, olhos vagueantes e rostos sombrios, parecendo uma assembleia de loucos, em manicômio de amplas proporções. Você vê que interessante, né? Ele chegou num certo momento, um certo local lá dentro do posto de socorro, né? Dessa fortaleza lá, toda vigiada, protegida, como a gente viu, né? Ele viu chegar numa certa região que pareciam vastos albergues, com centenas de entidades e parecia uma assembleia de loucos num manicômio de amplas proporções. Então dá para a gente fazer uma ideia mais ou menos aí, né? Como se fosse um grande manicômio, né? Onde estavam centenas de entidades. Alfredo aconselhou umas tantas providências de serviço à maioria dos técnicos do sopro curativo, os quais se desviaram de nós rumo às edificações situadas em zona diferente. Né? Então, Alfredo deu algumas orientações para os técnicos do sopro. A gente estudou num certo capítulo anterior a técnica do sopro. Né? A gente conversou sobre a técnica do sopro, tá? Do sopro curativo, do sopro terapêutico, que eles usam muito, inclusive com vantagens até sobre o passe, sobre a imposição de mãos. Tá? E aí esses trabalhadores foram num rumo diferente, certamente para aplicar o sopro, né? Alguma situação que o Alfredo orientou que eles fossem, né? Então eles estão indo para a região de interesse deles, né? Gentilmente nos explicava que os benfeitores de Campo da Paz localizavam ali grande número de espíritos enfermos, mais desequilibrados que propriamente perversos.
né? Então, o Alfredo estava explicando, né? Mostrando para eles os ambientes e explicando, né? Que tinha uma grande quantidade de espíritos enfermos, mais desequilibrados que propriamente perversos. Não quer dizer que não há também a perversão, mas que ali estão espíritos mais desequilibrados que perversos. Mais desequilibrados do que perversos, né? Mas não totalmente, não é só de sofredores, né? Tem espíritos também com uma certa característica de perversidade, embora são mais sofredores do que perversos, tá? A Mônica, né? Tem centros que trabalham com a técnica do sopro, no meu não tem. Não tem muita gente que trabalha com a técnica do sopro, não. Embora o André Luiz, ele recomende no livro Conduta Espírita, que sempre que possível, nós devemos associar o sopro ao passe. Você viu, o André Luiz, ele recomenda isso. Sempre que possível, associar o sopro ao passe, né? Eu trabalhei muito tempo já com o sopro, né? Atendendo individualmente ou na hora que vou aplicar o passe, também utilizo o sopro, tá? E algumas pessoas fazem isso também na hora do passe, na câmara de passe, né? Quando vão aplicar no. Eu fazia um tratamento de atendimento individual, até antes da pandemia eu estava fazendo. Depois que voltou, a gente teve que mudar um pouco o esquema, mas eu estava usando, né? Uma mesa de exames clínicos, eu sempre trabalhei assim, usando em posição de mãos, mas também a técnica do sopro, tá? Com as pessoas que precisavam. Então, algumas pessoas fazem isso também, né? Tá? Então, vamos lá. É, Continuando aqui. Os doentes que tínhamos sob os olhos permaneciam em melhores condições. Já se locomoviam e muitos deles já conversavam, apesar do desequilíbrio que lhes assinalava as palavras e pensamentos. Tá? Então, olha que interessante, né? Nós estamos num pavilhão, num local lá que parece um grande albergue, parece um grande manicômio, na verdade, porque a expressão fisionômica, né, a postura das pessoas parece de loucos, parece de alienados. E aí o Alfredo está explicando que esses doentes que eles estão observando, eles já estão melhores. Olha que interessante, né? Que esses doentes já estão melhores, já estiveram piores e agora estão melhores. E a coisa está nos detalhes, né? Então vamos ver os detalhes aqui, ó. Já se locomoviam, já se locomoviam. Antes não estavam se locomovendo, estavam paralisados. É muito interessante, pessoal, a gente notar que o movimento e a saúde mental têm muita relação. Não é à toa que se usa também como tratamento a dança, terapia, nos hospitais, nas clínicas, na biodança, né? As expressões corporais, artísticas e tudo mais, né? Mas aqui a gente está falando de movimento, né? É interessante a gente anotar que o paciente psiquiátrico grave, a tendência é ele de ter os movimentos mais robotizados, entendeu? A tendência, o esquizofrênico mais grave, né? A tendência é ter movimentos, a tendência é ficar mais retraído, mais fechado, mais circunspecto, mais cabisbaixo. A tendência é ter dificuldades de movimento. Não tem espontaneidade, leveza. A tendência é essa. Não quer dizer que um ou outro possa ser diferente, né?
Então, há uma relação muito profunda entre saúde mental e movimento. Saúde mental e movimento. Por isso que é importante a atividade física. Você vê que é interessante, só um detalhe, né, que eu lembrei, né? Há uma relação, está aparecendo uma relação muito importante nos últimos estudos, revelando que pessoas com as pernas fracas têm uma tendência muito maior ao Alzheimer. Mas o que tem a ver as pernas fracas com Alzheimer? As pernas fracas têm muito a ver com a ausência de movimento, ausência de atividade física, vida sedentária, entendeu? Olha que coisa, né? Então, eles estão observando, e tem estudos recentes falando disso, que quanto mais os membros inferiores fracos, maior a tendência, né, de desenvolvimento do Alzheimer. Né? Por quê? Isso a gente vê na obra do André Luiz também, a importância do movimento, a gente vê no Evolução em Dois Mundos, a importância do movimento para a renovação das energias e certas substâncias no sistema nervoso que são repostas. Ele fala de um pigmento ocre, né, que precisa ser reposto e que nas células nervosas, né, e que regulam as atividades, né? Por exemplo, se você tem muita atividade, você tem uma perda dessa substância. Se você tem pouca atividade, também tem uma perda. Então, o equilíbrio das atividades faz com que a gente tenha uma saúde melhor. Entendeu? Então, é muito interessante isso, né? Vocês perguntaram, mas não são os remédios que fazem isso? Tem sim, os remédios, eles em determinados casos, devido à gravidade, o excesso os muitos remédios, né? Também acabam afetando a disposição da pessoa, o movimento e tudo mais, tirando a espontaneidade, sim. Mas não apenas os remédios, tá? A própria atitude mental da pessoa deprimida, da pessoa retraída, da pessoa que está insegura, que está de mal com a vida, é uma atitude mais presa, mais fechada, mais tensa, entendeu? É diferente, tá? O olhar fixo, né? Exatamente, né? Aquela catatonia, né? Aquela pessoa catatônica, fica parada assim, entendeu? Pode ficar parado na mesma posição durante horas ali. A gente não aguentaria ficar, mas a pessoa fica parada na mesma posição, né? Então, movimento, atividade física, respiração, alongamento, é a parte física que é muito importante também, que ajuda na recomposição da energia vital, na relação do espírito-corpo, né? Perispírito-corpo, ajuda na saúde como um todo, tá? A respiração é muito importante, né? A dança, o movimento, a espontaneidade, a alegria, esse movimento livre da vida, né? E isso ajuda a gente a expressar as coisas boas, a canalizar a receber as coisas boas, a transmitir. Quando a gente se encouraça, quando a gente se fecha, quando a gente para se proteger, né? Aí a gente começa a dificultar o trânsito da energia, o trânsito livre da energia vital, né? Da relação com as pessoas, então. Certo? Faz sentido para vocês? Então, ó, já se locomoviam. Aqueles doentes que o André Luiz está vendo, eles já se locomoviam, mas tinham passado por um processo de paralisação. E muitos deles já conversavam. Também tinham perdido a capacidade, junto com aquela paralisia, junto com aquela introversão, porque quando a gente está muito preso aos conflitos, nós ficamos introvertidos, presos aos painéis conflituosos que a gente criou,
dentro de nós, os inimigos internos nossos, fantasmas internos nossos, certo? Então, quando a gente está melhorando, a gente já começa a sair de nós, já começa a se relacionar com o objeto de fora, com o outro, com a vida, porque antes estava totalmente paralisado, fechado, né? Introvertido, certo? Apesar, quer dizer, muitos já conversavam, alguns ainda não, mas muitos já conversavam, apesar do desequilíbrio que lhes assinalava as palavras e pensamentos. Então, muitos já conversavam, mas a conversa ainda era assinalada pelas palavras de desequilíbrio, pelo desequilíbrio da palavra e do pensamento. Mas já era um estágio mais avançado. Quer dizer, já estava falando, já tinha voltado a se locomover, já tinha voltado a interagir. Só que ainda notadamente de uma forma desequilibrada. Você vê como é complicado, né? Nossa. Você vê como é complicado, né? A saúde mental, né? A gente vai fazendo o caminho da saúde, pessoal, é o caminho de volta. A gente foi pelo caminho da doença, você pegou um caminho para a doença lá, você vai, aí não tem continuidade. O caminho da doença ela não tem continuidade. Chega uma hora que você tem que voltar e fazer o caminho de volta. E aí você faz o mesmo caminho. Você vai passando pelas etapas que fizeram você piorar. Só que agora você continua fazendo o caminho inverso, né? Recebendo os atendimentos, mudando a atitude e tal, né? Adquirindo consciência, mas fazendo o mesmo caminho que fez a gente piorar, né? Certo? Então vamos lá. Esclarecer-nos sobre as múltiplas obrigações do trabalho de rotina quando algumas entidades se acercaram respeitosas. Então, alguns pacientes, algumas entidades que estavam lá, nesse estado que a gente estava falando aqui, elas começaram a se acercar do Alfredo, porque o Alfredo era o dirigente, né, lá do posto de atendimento lá, né, posto de socorro. Elas se acercaram dele respeitosas. Senhor Alfredo, disse um velho de barbas muito alvas, estou aguardando o resultado da minha petição. Né? Então ele falou assim, Alfredo, estou aguardando o resultado da minha petição. Eu tinha feito um pedido, uma solicitação para o Alfredo, eu estava aguardando o resultado. Eu estou aguardando, né? Em que ficamos? Quanto às minhas terras e os escravos? Paguei bom preço ao Carmo Garcia. Sabe o senhor que venho sendo perseguido durante muitos anos e não posso perder mais tempo, disse o velhinho de barbas brancas lá. Vocês estão entendendo? Hã? Você vê a conversação dele, a solicitação dele que ele pediu para o Alfredo ver lá, como é que ficou a situação das terras dele e dos escravos. Então, demonstrando que ele estava preso ainda à propriedade dele, né, as terras dele, aos escravos, ainda com medo de perder, porque ele tinha pago um bom preço lá, o tal do Carmo Garcia lá, que ele conheceu, e ele estava sendo perseguido por algumas pessoas durante a encarnação dele, né? E ele estava preso a essa ideia ainda. Embora estivesse já falando, já estivesse gesticulando, né? Indagando o Alfredo, mas estava com o pensamento lá nos bens materiais dele, lá da época da escravatura ainda, da escravidão lá, né? Um alienado, né? Está alienado ainda, né? Certo? Quando volto para casa, creio esteja o Senhor ciente da necessidade de eu voltar ao seio dos meus. Esperam-me a mulher e os filhos.
né? Então ele está querendo saber, está cobrando lá do Alfredo. Quando é que ele volta para casa, né? Porque o Alfredo deve saber da necessidade dele voltar para a mulher, para os filhos. Ou seja, alguém que nem percebeu que morreu materialmente. É alguém que não percebeu. A maioria não percebe. A grande maioria não percebe que morreu. Alguns, ao longo do tempo, vão percebendo, né? Certo? Então ele estava lá indagando o Alfredo, né? E o Alfredo com toda a paciência, com todo o tato psicológico dele, né? Como excelente médico da alma, Alfredo prestou a maior atenção e respondeu como se estivesse tratando com pessoa de bom senso, né? Como excelente médico da alma, ele não podia chegar e contrariar a pessoa, falar, não, mas você não sabe que você já morreu, você já passou, já passaram séculos já, esquece isso aí. Não, não pode chegar, né? Tem que entrar no papel, tem que entrar na história lá e tem que, para ter uma interação, senão não tem nem interação, não tem o diálogo, né? Tá? Então, como um bom médico da alma, né, Alfredo prestou maior atenção e respondeu como se estivesse tratando com pessoa de bom senso, né? Sim, Malaquias, você reclama com razão, mas sua saúde não permite o regresso apressado, né? Concorde imediatamente com o seu opositor, né? Concorde imediatamente com o seu opositor, né? E aí você vai chamando a pessoa à razão, né? Mas não adianta você confrontar, né? Imediatamente ali, né? Ele não estava, o Malaquias não estava preparado para a verdade. Ele estava alienado, talvez há muito tempo, né? Pelo jeito aqui, né? Mais de um século, aí, né? Sim, Malaquias, você reclama com razão, mas sua saúde não permite o regresso apressado, né? Você sabe que sua esposa, Dona Sinhá, pediu fosse você aqui tratado convenientemente. Creio que ela deve estar muito tranquila a seu respeito. Suas ideias, porém, meu amigo, não estão ainda bem coordenadas, né? Então é o modo como o Alfredo achou de justificar a permanência dele, de acalmá-lo, de falar, "Ó, você ainda precisa um pouco mais de tratamento, Malaquias, né? Não se apresse, né? A sua esposa está tranquila, ela está confiando no tratamento que você está fazendo, né? Então é isso, pessoal. Tem certos casos que não adianta você bater de frente. E isso mesmo com encarnados, às vezes mesmo com familiar, mesmo com, às vezes, um companheiro de trabalho. Porque às vezes a pessoa não tem condição de escutar a verdade que você queira falar, ou os argumentos que você queira usar. A gente tem que perceber isso, entendeu? Porque nem sempre a pessoa vai ter condição, né? E aqui no caso a gente está vendo uma pessoa realmente alienada, né? Que não tinha essa condição de lidar com a verdade, né? Então vamos lá. A gente está quase acabando. Temos alguma coisa mais a fazer. Por que preocupar-se tanto assim com as terras e os escravos? Primeiramente a saúde, Malaquias. Não esqueça a saúde, né? Então aqui ele está doutrinando, né, o velhinho devagarzinho. É como se fosse uma doutrinação numa reunião mediúnica. Ele tá chamando a atenção para aquilo que é o mais importante, Val. Primeiro a saúde. Por que você está tão preocupado com as terras e os escravos, Malaquias? Cuida da tua saúde primeiro, entendeu? É assim que a gente tem que conversar com os espíritos, na maioria das vezes, sejam sofredores, sejam obsessores. Na maioria das vezes a gente tem que usar esse tato psicológico aqui. Não ser o dono da verdade no sentido de falar toda a verdade, né, de uma vez para a pessoa. Não, nós temos que dosar conforme a capacidade do espírito, né? É bem isso aqui mesmo.
A Maria Lígia colocou aqui, aprendi isso no atendimento ao público, né? Discutir com quem não deseja mudar de ideia é uma batalha sem volta, né? Tudo a seu tempo. É uma batalha inglória, né, Maria Lígia? É, não adianta, realmente. Tá? Tá? Então é isso, né? O velho sorriu, como o doente apoiado na firmeza e no otimismo do médico, né? Confiante ali no Alfredo, né? No tratamento bom que ele está recebendo ali no posto de socorro, né? Está sendo bem tratado, bem conduzido, então, né? Ele estava mais resignado, né? Reconheço que as suas observações são justas, mas meus filhos não se movem sem mim. São preguiçosos e necessitam da minha presença. Problemas familiares, né? Dependência, né? O pai preocupado com os filhos, né? Só que isso tudo já passou, né? Ele já morreu, já está no plano espiritual, ainda está meio alienado. Então, né? São preocupações que ele traz dentro do universo mental dele, né? De como ele desencarnou, o que que ele deixou para trás ali, né? Então, mas ele continua preocupado, né? É uma preocupação descabida, mas para ele tem sentido, né? Mas doutrinando sutilmente o pobre velhinho, o administrador objetou. Entretanto, de onde vieram os filhos para os seus braços paternos? Não vieram das mãos de Deus? Isso deve servir para todos nós, hein? Muitas vezes nós temos que nos perguntar de onde que vieram os filhos para nós? Não vieram das mãos de Deus? O Alfredo está perguntando para ele, né? Para o Malaquias. Sim, sim, afirmava o ancião, trêmulo e satisfeito. Pois é isso, Malaquias. Chegam instantes na vida em que precisamos devolver a Deus o que a ele pertence. Você vê, sem precisar desmentir o que o velhinho está falando, sem precisar discutir com ele, sem precisar provar nada. Ele está trabalhando o que está por detrás, né, dos apegos dele, da relação dele com os filhos, da confiança em Deus, né? Ele está trabalhando coisas mais importantes aí, né? Que acabam tendo um efeito terapêutico, calmante sobre ele, realmente, né? Isso serve para todos nós, por isso que eu falei, né? Isso serve para todos nós. A gente precisa levar isso em consideração, né? Além do mais, continuou o Alfredo, né? Seus filhos são também responsáveis. E se forem ociosos, responderão pelos males que criarem em torno de si mesmos. Por agora, é indispensável que você se refaça, aclare as ideias e sossegue o coração. O que é bem verdade. O que é bem verdade. Com paciência, com carinho, né? Ele está ali conversando com Malaquias e tá mudando o modo dele interpretar a vida, né? E isso é verdade. Às vezes a gente quer controlar os filhos, fazer tudo pelos filhos, não deixar que os filhos sofram, né? E só que a gente leva isso muito longe. Às vezes até acabar abafando os filhos e impedindo que eles tenham as experiências que eles também precisam para aprenderem, para amadurecerem, né? Para colherem também o resultado das ações deles, que são importantes também, né? Para o aprendizado. Então, muito importante isso para todos nós, né? O velho sorriu, confortado, mas antes que pudesse falar de novo, um cavalheiro, denotando nobre aprumo, adiantou-se, exclamando: E a solução do meu processo, senhor Alfredo? Sinto-me prejudicado pelos parentes de má fé. Aí é uma outra pessoa, né? É um outro senhor. Que mal o outro saiu, já apareceu um outro, né? Perguntando, né? Um cavaleiro demonstrando nobre aprumo, né? Nobre aprumo, estava assim, na postura de nobreza, né? Né? E a solução do meu processo, senhor Alfredo? Sinto-me prejudicado pelos parentes de má fé. Quer dizer, ele é alguém que estava preocupado, achando que os parentes de má fé
estavam prejudicando ele, né? Minha parte na herança dos avós é cobiçada pelos primos. Segundo, já lhe fiz ver, meu quinhão é superior aos demais. Os problemas de herança, né? Os problemas de herança. Os apegos, né? Quem que tem a maior parte, aquelas disputas, né? Esse aqui deve ter morrido em meio a essas disputas aí, né? Soube, todavia, que o Visconde de Cairu interpôs toda a sua influência contra mim. O Visconde de Cairu é de 1700 e cacetada a 1800 e pouco. Era um político e tal. Visconde de Cairu. Tá? Você vê a mente dele onde é que está, né? 1800 e pouco, né? Esse senhor aqui, né? Ninguém ignora tratar-se de um grande velhaco. Quem não poderá ele, que não poderá ele fazer com as artimanhas políticas? Está mal informado a meu respeito. O senhor enviou o meu pedido ao imperador? Né? Vê? Mais um que tá pensamento lá atrás, na época do imperador, na época, né? Brasil Império, né? Todo um contexto político da época, os bens dele, tal, né? Certo, pessoal? Você vê, é um outro alienado mental. Só que já estão melhores. Esses daqui é um estágio já melhorado, né? Embora a gente perceba que estão alienados mentais. Gente, do mesmo jeito, quando nós ficamos presos a coisas que aconteceram lá 20, 30, 40 anos atrás, e a gente fica repetindo coisas, e contando histórias, e sofrendo, e reclamando, e contando como se fosse ontem que aconteceu, ou que foi prejudicado, ou que foi incompreendido, ou que foi isso, que foi aquilo. A gente não está tão diferente desses espíritos aqui, entendeu? Só muda um pouco o contexto e o fato de estarmos encarnados, mas ficarmos fixados em determinado momento, 10, 20, 30, 40 anos atrás, e ficar repetindo para todo mundo a mesma história, e ficar, entendeu? Esperando coisas, que aconteçam coisas que não vão acontecer, né? Cultivando ilusões, é a mesma coisa. Talvez quantitativamente um pouco menos. Eu estou chamando a atenção porque isso é muito comum, tá? Isso é muito comum. Lógico que precisamos de terapia, precisamos falar a respeito, até para dissolver, para trabalhar certas coisas e se libertar de certas fixações do passado. Senão a gente vai ficando preso lá no passado, vai se cristalizando no passado. É o que aconteceu com essas pessoas aqui. Às vezes acaba desencarnando e fica lá, preso a situações que aconteceram na infância ou, né, há 40, 50 anos atrás. O que que tem de diferente dessas pessoas aqui, né? Tá? Então já enviou meu pedido ao imperador? Eles acham que está acontecendo agora, que, né? Estão cobrando o Alfredo como se fosse coisa urgente. Ó, você tem que emitir o pedido ao imperador, né? Aí o Alfredo, novamente, como um bom terapeuta espiritual aí, né, já expedia a mensagem, esclareceu o Alfredo com carinho fraternal. O imperador certamente levará em conta a solicitação. Entretanto, a demora é muito grande, falou o cavalheiro impaciente, como se estivesse diante de um subordinado vulgar. É assim, né? Tem espírito que às vezes na reunião mediúnica chega, pô, eu tinha que estar sendo atendido, eu tenho muito dinheiro, eu posso pagar, estou pagando, que eu estou aqui esperando para ser atendido e esse hospital não está funcionando,
O que que a gente vai falar? Fala, meu irmão, você desculpa, mas chegou a sua vez, é que a gente tá com muito trabalho. Mas é isso, é a mesma coisa, né? Então, como diz, os filhos do Carvalho, eles são exigentes e têm pressa, né? E quando a gente tá sofrendo, a gente tem pressa mesmo, né? Então, não dá pra gente desconsiderar, né? Então, vamos lá, vamos ver o Alfredo como é que ele vai se sair aqui. Mas, meu caro Aristarco, respondeu o administrador muito calmo, acredito que você está sendo experimentado para conhecer a grandeza da herança divina. Olha a habilidade dele, né? A habilidade do Alfredo, tentando transformar o apego dele aos bens materiais, puxando para o lado da herança divina. Né? Falou, olha, é verdade, tá demorando mesmo, mas eu acho que você está sendo experimentado para conhecer a grandeza da herança divina. Né? Que afinal ele está preocupado com a herança, né? Mas aí o Alfredo usou do tino psicológico dele, né? Que valem os patrimônios terrestres ante os patrimônios imperecíveis? Não pense no que, não pense no que tem perdido. Medite nos bens sublimes que poderá alcançar diante da vida eterna. Olha aí que maravilhoso. É isso. Maravilhoso, né? Ele está lá doutrinando, né? Carinhoso, atencioso, está lá doutrinando, transformando a fixação na perda, na esperança do que se tem a conquistar da herança divina, dos patrimônios imperecíveis do espírito. É lógico que tem coisa que não dá para falar para ele no momento aqui, né? Mas na medida do que ele tem capacidade, né? Talvez até fosse uma pessoa de sentimentos religiosos, provavelmente fosse, né? Senão o Alfredo nem estaria falando com ele desse jeito, né? Se fosse um cético empedernido, né? Seria difícil. Mas ele devia ter as características de fé dele e que o Alfredo usava agora para socorrê-lo, né? Vamos dizer assim. Esqueça os primos ambiciosos e o Visconde que não o compreendeu. Terão eles de deixar quanto possuem no campo transitório, a fim de prestarem contas à divindade. Nunca pensou nisso? Aí que beleza, né? Eu acho bonito, né? A inteligência do Alfredo, a capacidade dele de traduzir, né? Sair de uma situação saia justa, ele consegue, né? Traduzir em conceitos terapêuticos para o senhor que ele está conversando, né? Então, esqueça os primos ambiciosos e o Visconde que não o compreendeu. Eles terão que deixar também tudo que possuem no campo transitório, a fim de prestarem contas à divindade. Como quem diz, eles um dia morrerão. Eles vão ter que deixar, né? Mesmo que ele não saiba que ele morreu, né? Mas ele está jogando com essa questão do... um dia eles vão ter que deixar isso aí, né? Nunca pensou nisso? Aristarco pareceu perder por momentos a inquietação, sorriu francamente e respondeu: é verdade, os tratantes morrerão, né? É verdade, né? É lógico que às vezes nem é o melhor sentimento esperar que alguém morra, que, né, colha o resultado, né? Mas às vezes já é um progresso diante de um apego que a pessoa tinha, de um sentimento de disputa ali, né? Às vezes já é um passinho a mais. Não é o ideal ainda, mas já é um passinho a mais, né? É verdade, os tratantes morrerão, né? Um dia eles vão ter que passar pela morte, então, né? Uma senhora, mostrando-se aflita, pôs-se à nossa frente e interpelou a altiva. Senhor Alfredo, peço-lhe, não me retenha aqui. Meu marido é nosso próprio adversário. Uma senhora aflita que pôs-se à frente deles lá, né, do Alfredo, e altiva, né? Uma autoridade. Falou, Senhor Alfredo, peço, não me retenha aqui.
Meu marido é nosso próprio adversário. O problema dela é com o marido, né? Prometeu perseguir as filhas, tão logo me ausentasse de casa. Aqui permanecendo, estou certa de que ele nos dissipará os bens, desmoralizar-nos-á o nome. Tem caso aqui que a gente nem sabe até que ponto a pessoa já, né? Mas a maioria aqui não deve saber que desencarnou, né? Provavelmente ela também não sabe, mas ela deve saber que está num hospital, que está num tratamento, alguma coisa assim, né? Mas o marido dela, que ela deve ter tido algum problema com o marido falou que ia perseguir as filhas quando ela, assim que ela se ausentasse de casa. Então, ela estando ali, ela está preocupada com as filhas que estarão sofrendo e os bens que estariam sendo dissipados, né, pelo marido dela, né? Por favor, autorize o meu regresso. O coração me diz que as filhinhas estão desesperadas. Convenço-me cada vez mais de que minha moléstia teve origem neste estado de coisas. Então ela, né, sabe que está sendo tratada, mas ela quer voltar para casa porque ela acha que essa situação toda lá que ela viveu aqui foi a causa da moléstia dela, né? E que ela tem que voltar para casa para socorrer as filhas, né? Já sei, minha irmã, respondeu o nosso amigo com a mesma solicitude. No entanto, que adiantaria regressar tão fortemente atormentada? Será melhor curar-se, tranquilizar o espírito para ajudar as filhinhas com eficiência? Né? Então, o que que você vai fazer lá atormentada desse jeito? Não é melhor você se curar mesmo, você se tratar para voltar e ajudar realmente as filhas de uma forma eficiente? Né? Ponderando com ela, né, a necessidade de maior tratamento, maior permanência. Né? Mas eu nem sequer sei onde estou, reclamou a pobre senhora, torcendo as mãos. Creio me tenham trazido ao fim do mundo para tratamento de uma simples perda de sentidos. Né? Se para ela achou que foi uma simples perda de sentidos. Ela certamente não percebeu que morreu, né? Passou, deve ter passado um bom tempo nas zonas de sofrimento, né? Provavelmente. E está lá já melhorando, já está se recuperando, né? Mas ela não consegue entender. Por que que me trouxeram para o fim do mundo para tratar apenas uma simples perda dos sentidos, né? Todavia ninguém a maltrata, disse o interlocutor bondosamente, e seu caso não é tão simples como parece. Tenha calma. Os laços consanguíneos são edificantes, mas acima deles vibra a família universal. Né? Sempre levando para uns conceitos que Jesus ensinou, né? Que os espíritos trabalham conosco, que são conceitos libertadores, né? E eles vão trabalhando devagarzinho dentro de nós para que nós, de fato, saibamos lidar melhor com os problemas humanos que nós vivemos, né? Seja aqui, seja no plano espiritual, né? Então, ele está chamando a atenção dela para que ela relativize um pouco os laços consanguíneos. Fala, lembre que acima deles está a família universal. Não vai adiantar ela ficar lá, né, se afligindo por causa das filhas. Muito tempo já se passou, as situações já se alteraram, né? E ela precisa melhorar mesmo, né? Há criaturas suportando fardos muito mais pesados que o seu. Aprenda, quanto esteja em suas possibilidades, a desfazer-se de aquisições passageiras para ganhar os eternos bens. Você vê de novo a questão dos bens, né? De novo a questão dos apegos materiais. É muito recorrente isso, tá? Nos casos de sofrimento, de alienação. É muito presente essa questão, né? Tanto os problemas afetivos quanto a questão dos bens, eles são muito presentes, né?
A infeliz não sorriu como os outros, fechando-se em sombria catadura. Afastou-se pesadamente, olhos fulgurantes de cólera, como se a mente estivesse cravada muito longe, incapaz de qualquer compreensão. Isso poderia acontecer lá como aqui. Mas você poderia falar, minha irmã, analisemos assim, assim, assim. E a pessoa não aceitar e fechar o rosto e sair batendo pé firmemente, né? Poderia acontecer, tanto no plano espiritual quanto aqui, né? Essa não saiu muito feliz, não, né? Mas o Alfredo, a segurança dele, ele sabe o que ele está fazendo. Então ele não vai se sentir mal, uma pessoa ruim, porque ele falou alguma coisa que ela não gostou. Ele sabe que ela está alienada mentalmente. E se ele for valorizar muito isso e for ficar, ai meu Deus, ai, eu acho que eu ofendi ela, acho que eu não sei o quê. Se ele for ficar muito, aí ele demonstra que ele não está melhor do que ela, vamos dizer assim. Então ele seguro do que ele está fazendo, ele percebe que a pessoa não está bem. Então ele fala o que ele precisa falar, com bondade, com carinho, mas o modo como a pessoa vai receber isso depende da pessoa também. E isso o Alfredo não tem como mudar de uma hora para outra. Nem lá, nem aqui. Vocês entendem o problema da gente querer agradar todo mundo? Ou querer que todo mundo goste de nós? Ou querer que tudo que a gente fale soe bem para as pessoas? É impossível, entendeu? A gente fica doido se a gente for fazer isso, né? Tá? Pessoal, nós já estamos quase acabando. Vamos terminar? É muito interessante esse finalzinho. Vamos terminar? Para a gente finalizar isso aqui, né? Adiantar, é muito interessante o desfecho, tá? Eu peço atenção de vocês mais alguns minutinhos, vocês vão ficar espantados pelo desfecho aqui das histórias, tá? Adiantaram-se os outros enfermos, mas o administrador falou em voz alta: Não posso atender a todos no momento. Depois de amanhã serão recebidos para explicações, né? Que ele não queria, ele só quis dar uma demonstração para o André Luiz, para o Vicente, né? O estágio mental em que aqueles espíritos estavam, né? Não é que ele ia resolver o problema de todo mundo, né? E voltando-se para nós, esclareceu a sorrir. No círculo carnal, seriam todos absolutamente normais. No entanto, aqui são verdadeiros loucos. Olha que interessante. No círculo carnal seriam todos absolutamente normais, tidos como normais, né? No entanto, aqui são verdadeiros loucos. Eu não estava falando que às vezes essa fixação lá no que aconteceu 10, 20, 30 anos atrás, né? Ficar preso, fixado, né? Aqui a gente acha que é normal, né? Lá no plano espiritual seriam verdadeiros loucos, né? Tá? São desencarnados que por muito tempo se agarraram aos problemas inferiores, reclamam providências, sem falar no ensejo de iluminação que menosprezaram, acusam os outros sem relacionar os próprios erros. Olha que importante. Olha como se caracteriza a atitude de todos eles aqui. Reclamam, eles fixaram a mente durante muito tempo em problemas inferiores, né? Primeira coisa. Segunda, reclamam providências sem falar no ensejo de iluminação que menosprezaram. Quer dizer que são todas pessoas que menosprezaram oportunidades de melhoria, desprezaram oportunidades de iluminação durante a encarnação, após a encarnação, né? Principalmente no caso durante a encarnação. Centralizaram no lado obscuro das situações e das pessoas, né? Acusam os outros sem analisarem a si próprios, os próprios erros. São sempre vítimas da vida, não são autores da própria vida,
Entendeu? São sempre vítimas da vida que alguém prejudicou e tal, né? Procurei ouvi-los para lhes dar uma ideia do nosso trabalho no setor dos que se desequilibram mentalmente por excesso de centralização em propósitos inferiores, né? Quer dizer, o problema deles todos aqui é o desequilíbrio mental que eles geraram para si mesmos por excesso de centralização, de fixação em propósitos inferiores. Por quê? Aí ele vai explicar. Isso aqui é o que chama, é o que espanta mais a gente aqui, né? Não é crime interessar-se alguém pelas atividades rurais, pela recepção de uma herança, pelo bem-estar da família. Tá? Não é crime, né? Está dizendo, não é crime você se interessar pelas suas atividades rurais ou pela recepção de uma herança. Se você tem uma herança, não é crime que você queira saber como é que está o processo da herança e tudo mais. Ou pelo bem-estar da família. Você se preocupar pelo bem-estar da também não é crime. Mas no fundo, o velhinho que reclama terras e escravos nunca pensou senão em tirania no campo. Então aquele velhinho que ele precisava voltar, porque tinha as terras e os escravos que precisava cuidar, isso aí, ele nunca pensou senão em tirania no campo. O que caracterizava ele era a tirania, o desejo dele, o intuito dele eram atitudes tirânicas no campo. Vê que é bem diferente de você simplesmente se interessar por atividades rurais, né? É bem diferente, né? Eu estava eu estava assombrado, expressando minha profunda admiração e perguntei: deixa eu ver uma coisa aqui. Ah, peraí, acho que eu perdi uma coisa aqui. Ah, eu pulei aqui um pedaço, que é interessante. Deixa eu só pegar aqui o. Só um pouquinho, pessoal. É rapidinho. Só para ficar claro, porque é um desfecho bem interessante. Peraí. Espíritos dementados, né? Tá. Eu esqueci de. Eu peguei alguns parágrafos e esqueci outros aqui. Peraí, ó. Então vamos lá. Só pra gente, né? Pra gente ver a história inteira. Então vamos lá, né? Então não é crime interessar-se alguém pelas atividades rurais, pela recepção de uma herança, pelo bem-estar da família. Mas no fundo, o velhinho que reclama terras e escravos nunca pensou senão em tirania no campo. O cavalheiro que aguarda a herança deseja lesar os primos. O segundo caso, né? O cavalheiro que aguarda a herança, que ele falava que o quinhão dele era maior, ele desejava lesar dos primos. Nós não sabemos os detalhes da coisa, mas o Alfredo está dizendo aqui. O intuito dele era lesar os primos. Então ele não devia ter exatamente o maior quinhão, né? Ele devia estar pensando em lesar mesmo, né? E a senhora, que se revelou tão interessada pelo ambiente doméstico, desencarnou quando pretendia envenenar o marido às ocultas. Vocês estão entendendo? Ela desencarnou quando ela estava planejando, ela pretendia envenenar o marido às ocultas. Entendeu? E ela estava se mostrando tão preocupada com as filhas, e não sei o quê, vendo no marido, né, um inimigo e tal, mas ela estava planejando de envenenar o marido, né? Certo?
Ah, ele diz aqui ainda, peraí, que ainda acho que eu tenho um pedacinho aqui que, né? Peraí. Aí ele diz aqui, né, o Alfredo, né? Conheço-lhes os processos um a um. Acordaram de longo sono na inconsciência e julgam-se ainda encarnados, supondo igualmente que podem dissimular as pretensões criminosas. Quer dizer que na Terra eles estavam cultivando intenções criminosas e vieram a desencarnar em meio a essas intenções criminosas, né? E, e eles permaneceram um longo período de sono inconscientes, né? E agora que eles estão acordando, né, que já estão voltando ao movimento, à fala, à interação, eles julgam que ainda podem dissimular as pretensões criminosas. No fundo, eles ainda guardam as intenções criminosas, né? Só que eles estão lá retidos em tratamento, sendo bem tratados e tudo mais. Mas no fundo, eles ainda têm intenções criminosas, né? Certo? Você vê que interessante, né? É o processo de retorno à saúde mental que não é no estalar de dedos, é muito lentamente, né? Eu estava assombrado, expressando minha profunda admiração. Perguntei: esses doentes demoram-se aqui? Como alcançaram o posto? Gentil como sempre, Alfredo respondeu: foram recolhidos em pior estado. Já estiveram em pesado sono durante muito tempo e vão readquirindo a memória gradativamente até que possam ser encaminhados aos institutos magnéticos de Campo da Paz, a fim de receberem maiores auxílios e necessários esclarecimentos, né? Certamente teriam um contato maior com a realidade, né? Aqueles que tiverem condições de mesmo no plano espiritual ainda terem contato com a realidade. Talvez muitos deles terão que reencarnar ainda em estado de alienação, entendeu? Sem despertar no plano espiritual para a realidade, né? Talvez alguns consigam, outros não, tá? Importante, né? Mas isso é um chamado para nós, o cultivo da saúde mental, o cultivo do contato com a realidade, não nos furtarmos, não queremos fugir da realidade, enfrentarmos a realidade, nos ajustarmos a ela, né? Porque sairmos de cultivar o mal é nos alienarmos. Cultivarmos o mal é buscarmos o caminho da alienação, tá? Certo? Vamos finalizar então, pessoal. Já passamos um trecho aí, né? Vamos fazer a prece final, agradecendo as bênçãos que recebemos, que estamos recebendo, a chuva de energias benéficas que vão nos tratando também, porque todos nós trazemos também as nossas contradições, os nossos enigmas, as nossas cristalizações mentais no tempo e no espaço. Todos nós trazemos também os nossos painéis interiores, os problemas ainda do passado que estamos tentando resolver no presente através da mudança mental, emocional, conceitual, comportamental, sentimental, para nos ajustarmos às leis divinas e desfazermos os desajustes que nós mesmos criamos para nós. Obrigado, Senhor Jesus, por essa verdadeira aula que recebemos do Alfredo e da espiritualidade, que possamos aproveitar ao máximo e construirmos em nossa vida o máximo de equilíbrio, de lucidez e de harmonia conosco mesmo e com a vida que nos cerca. Obrigado, Senhor. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Então, obrigado pela presença de todos, obrigado pelo carinho de vocês, tá?
E amanhã, né? Amanhã às 9 horas da manhã a gente está aqui com o estudo do céu azul, tá bom? Um abração, pessoal. Até mais.